Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês os livros que eu pretendo ler no mês de novembro. O mês de novembro já começou e eu estou quase finalizando uma leitura que está sendo muito prazerosa. Eu estou simplesmente adorando a leitura desse livro. E o livro sobre o qual eu falo é The Beguiled. Esse é o título em inglês. No português, ele foi traduzido para O Estranho que Nós Amávamos. Esse livro foi escrito pelo Thomas Cullinan em 1966, mas já foi adaptado para o cinema em 1971 e esse ano, em 2017, esse livro foi adaptado para o cinema mais uma vez, dessa vez sob direção da Sofia Coppola, e no elenco não tem ninguém menos do que Nicole Kidman e Kirsten Dunst. Então estou bem animada para assistir esse filme. Aliás, a capa, essa edição que eu tenho, traz o pôster, né, do filme. Me interessei bastante pela capa, foi um dos principais atrativos que me chamaram para a leitura desse livro, mas não vou falar muito sobre ele agora, eu vou falar sobre ele em um outro vídeo. Então eu pretendo terminar esse livro e aí continuar com as leituras que eu vou mostrar para vocês agora. Um livro que pretendo ler nesse mês de novembro é A Moça com um Brinco de Pérolas, ou então a versão em inglês Girl with a Pearl Earring, que foi escrito pela Tracy Chevalier. Essa capa aqui traz então essa pintura que inspirou a escrita desse livro, que foi publicado em 1999. A Tracy Chevalier é uma escritora de romance histórico muito famosa, muito renomada. E então esse livro leva em consideração essa pintura. Para quem não conhece, essa é uma das grandes obras da Era de Ouro da arte holandesa. Esse quadro foi pintado por Johannes Vermeer, na Holanda, lá no século XVII. E essa história, então, aliás, esse quadro é muito famoso justamente porque ninguém sabe quem é essa menina. Talvez ela nunca tenha existido, talvez ela tenha existido de verdade. Muitos comparam esse quadro com a Mona Lisa, dizem que essa é a Mona Lisa holandesa, porque nada se sabe sobre ela, essa garota misteriosa. E a Tracy Chevalier faz justamente isso, ela imagina quem era essa mulher, quem era essa garota que chamou tanto a atenção de Johannes Vermeer, que foi um importante pintor dessa era de ouro da Holanda. Então essa história se passa na Holanda do século XVII, que é também um dos meus períodos preferidos. A Monique do canal Corredora Letrada também vai ler esse livro no mês de novembro, então acho que vai ser super legal, a gente vai poder trocar figurinhas, acho muito interessante quando a gente lê em conjunto, então a gente vai poder conversar sobre esse livro aqui. Essa pintura, nos dias de hoje, se encontra no Museu Mauritshuis, lá na cidade de Haia, na Holanda. Outras pinturas desse artista aqui, do Johannes Vermeer, estão no Rijksmuseum, que é o Museu Nacional da Holanda. Eu fiz um vídeo por lá, vou deixar aqui no card para quem quiser conferir. Outro livro que está na meta de leituras do mês de novembro é esse clássico da literatura gótica, da literatura do século XIX, que é O Médico e o Monstro, escrita pelo Robert Louis Stevenson em 1886. Eu tenho essa versão aqui da Martin Claret Pocket. Tenho essa versão em português, é um livro bem fininho e é um dos maiores clássicos da segunda fase da literatura gótica, dos livros góticos que surgiram na segunda metade, no final do século XIX, justamente com Drácula, O Retrato de Dorian Gray, esses livros que então vieram ali no final do século. O Médico e o Monstro é um desses livros que já está na minha lista de leitura há muito tempo, então nesse mês eu vou finalmente fazer a leitura. Para quem se interessar por literatura gótica, eu tenho um vídeo explicando um pouquinho sobre o que é literatura gótica e falando um pouco sobre alguns livros que são considerados literatura gótica. Vou deixar o link aqui no card para quem tiver interesse em assistir. Em seguida, eu pretendo ler esse livro aqui, que eu comprei faz um tempinho e já está esperando lá na minha estante há um certo tempo. Se chama O Cavaleiro Encantado e foi escrito pela Janet McNaughton.
Esse é um livro contemporâneo, então a escritora ainda está viva. Ela é uma escritora canadense, nascida em Toronto. E essa história aqui, esse livro, O Cavaleiro Encantado, além de me chamar a atenção pelo título, que inclui a palavra cavaleiro e a palavra encantado, e esse castelo na capa, essa é uma história, uma releitura de um mito escocês do século XII. Essa história é sobre o personagem Tamlin, que é um desses personagens da mitologia escocesa. E ela foi uma história oral que foi passada de geração para geração e a Janet McNaughton então resolveu escrever a sua versão dessa história nesse universo medieval mágico que muito me encanta. Então esse vai ser uma das minhas leituras desse mês também. Outro livrinho que eu escolhi para esse mês é Aura, do mexicano Carlos Fuentes. Vocês talvez tenham percebido que eu escolhi livros mais finos para esse mês. É porque eu tenho o costume de ler livros mais grossos, mas como eu coloquei como meta pessoal para esse ano ler 50 livros e eu ainda preciso ler 13, então eu quero dar uma acelerada nesses meses de novembro e dezembro, então eu resolvi escolher alguns livrinhos mais curtos para ver se eu consigo bater essa meta, que não, na verdade não significa lá tanta coisa, né? Porque eu acredito na qualidade da leitura e não na quantidade. Mas enfim, são todos livros aqui que eu já gostaria de ler há certo tempo, então são boas escolhas. Esse livrinho aqui eu descobri através do canal da Tati Feltrin, ou Tati Feltrin. Eu gosto muito do canal dela, ela conversa sobre diversos autores, diversos tipos de literatura, e nesse mês do horror ela comentou sobre essa novela do Carlos Fuentes. E eu me interessei bastante porque eu não conheço praticamente nada da literatura mexicana, e como eu já comentei com vocês em diversos outros vídeos, eu estou tentando ampliar esse meu repertório literário, quero sair da minha zona de conforto, então quero buscar autores fora desse eixo inglês e norte-americano, que eu estudo literaturas de língua inglesa, enfim. Então, achei que essa era uma ótima escolha. Não sei muito sobre essa novela, sei que é uma história que envolve essa mistura entre sonho e realidade, entre o mal, a morte, confusões de identidade, é também uma história sobrenatural, com fantasmas, então já é algo que me interessa muito. Fiquei muito interessada em ler esse livro, Aura, do Carlos Fuentes. Em seguida, em um tom mais divertido, em um tom mais leve, eu pretendo ler The Magicians of Caprona, ou então a versão em português traduzida é Os Magos de Caprona, escrito pela Diana Wynne Jones, a rainha da literatura infanto-juvenil fantástica. Esse é o segundo volume da série Os Mundos de Crestomance. Eu era apaixonada por esses livros quando eu era criança, li quase todos quando eu era pequena, li os livros em português, e agora eu decidi relê-los no idioma original, no inglês. Eu já li Charmed Life, Vida Encantada, já falei sobre esse livro em um vídeo de leituras. Se eu encontrar esse vídeo, eu vou colocar o card aqui em cima para vocês. E esse é o segundo livro, então, Os Magos de Caprona. E pelo que eu me lembre, esse foi o meu livro preferido na época que eu era criança, que eu li a série. Então, estou curiosíssima. Aliás, essa capa tá muito, muito interessante, nesse amarelo, com esses animais na capa. Enfim, eu sei que eles vão para Caprona, na Itália. Vamos ver o que vai acontecer com esses magos. E por fim, se eu ainda tiver tempo e ainda tiver fôlego, quero ler nesse mês de novembro também As Loucuras do Rei, que é o 8º volume da saga Plantageneta, escrita pela fantástica Jean Plaidy. Eu estou simplesmente apaixonada por essa série que conta a história dos grandes reis e rainhas da dinastia Plantageneta, que reinou na Inglaterra durante muito tempo, desde o século XII até o século XV, então foram séculos de reinado dessa família. Eu terminei de ler Eduardo I, que foi o 7º volume, nesse ano. Dei um tempinho e agora quero continuar com o 8º volume, que é As Loucuras do Rei, que traz como protagonista o Eduardo II, filho do Eduardo I. E lendo esses livros, eu também aprendo muito sobre a história e a cultura da Inglaterra, o que eu acho sensacional. Então é isso, pessoal, esses foram os livros que eu separei para ler no mês de novembro. E vocês, o que pretendem ler esse mês? O que vocês já estão lendo? Tem algum livro dessa lista que você gostaria de ler também ou que você já leu? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!